Quem está no grupo da morte? Qual é o grupo da morte da Libertadores, na Sul-Americana? Tem mais de um grupo da morte? Olha, eu acho que sim, hein? A gente vai falar tudo sobre o sorteio da Libertadores da América, vai falar do sorteio da Copa Sul-Americana e onde seu time tá, qual é a enrascada em que seu time se meteu ou a boa em que ele, por sorte, né, acabou ficando. A gente vai falar tudo sobre o sorteio, vamos falar também de rodada de Campeonato Brasileiro, teve vitória do Flamengo, que já ultrapassou o Fluminense, já encostou, teve vitória do Grêmio e também empate da Chape com o Corinthians num jogo chatíssimo. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Muito obrigado pela sua presença aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Vamos lá falar de Libertadores da América, falar de Copa Sul-Americana. O primeiro sorteio foi da Copa Sul-Americana, né? E eu tô com os grupos aí na tela. Seguinte, tem grupo da morte na Copa Sul-Americana? Bom, eu acho que tem grupos com ônus e bônus, né? Diferente da Copa Libertadores da América, na Sula não se classificam dois. É bom a gente explicar, porque o torcedor às vezes não disputa Sul-Americana há muito tempo, torcedor de São Paulo já não lembra, torcedor do Botafogo já não lembra, não se classificam dois, né? Só o primeiro colocado do grupo é que vai direto para as oitavas de final. O segundo colocado ele joga um play-off que antecede as oitavas. Então as equipes eliminadas, os terceiros colocados dos grupos lá da Libertadores, vão para esse play-off na Sul-Americana e aí vão jogar para decidir quem vai às oitavas de final, né? Então tem grupo em que brasileiro está que a briga pela primeira colocação ficou difícil, sim, mas também não corre quase nenhum risco de não ir pelo menos para os playoffs, né? Eu acho que é a situação de todos os times brasileiros, pelo que eu tenho percebido aqui, né? Bom, o Atlético Mineiro, por exemplo, que é cabeça de chave, ele não tem, talvez, o Cienciano, que já foi algoz do Atlético Mineiro aí na Sul-Americana passada, né? Mas tirando o Cienciano do Peru, não vejo nenhuma equipe para ameaçar. Estou considerando o Cienciano assim com muita boa vontade, né? Para ameaçar a primeira colocação do Galo. Isso que o Galo não está nem nos seus melhores momentos. Galo, Puerto Cabello, Juventud do Uruguai, Cabello da Venezuela, né? E Cienciano do Peru. Só mesmo o Cienciano que pode ameaçar, mas não acho que vá. Acho que o Galo passa bem de boa aqui na primeira colocação desse grupo. Da mesma forma, o São Paulo, que tem problemas, né? O São Paulo que enfrenta a situação política tensa, o elenco é curto, mas tem time para pegar aqui o Milionários da Colômbia, acho que vai ser o time que vai tentar rivalizar, né? O O'Higgins é um time, de certa forma, até competitivo, eliminou o Bahia na Libertadores, né? Time chileno, mas muito abaixo também para rivalizar com o São Paulo. E o Boston River do Uruguai talvez seja o mais fraco aqui do grupo, mas é aquilo, né? Dependendo da situação, qualquer um desses times aqui, que são zebras, né, podem conseguir resultados interessantes dentro do seu estádio, né? O Boston River, qual é a vantagem de pegar o Boston River? Não tem torcida. Torcida pequena, não lota estádio. O O'Higgins tem torcida, né? Mas também nada que inflame o jogo contra o Milionários da Colômbia, não. Aí é um jogo complicado, estádio lotado, é um time muito tradicional da Colômbia. Eu acho que talvez para o São Paulo seja mais o Milionários. Mas olha aqui nesse time do O'Higgins que eliminou o Bahia, né? Bom, o Santos talvez tenha ali um grupo chato também nessa disputa pelo primeiro lugar, porque tem o São Lourenço da Argentina. E o Santos não tá numa fase legal, né? Santos, São Lourenço, Deportivo Cuenca e Deportivo Recoleta do Paraguai. O Cuenca do Peru e o Recoleta do Paraguai. Acho que o São Lourenço aí seria o time para tentar brigar com o Santos por essa classificação na primeira colocação. No grupo do Botafogo, talvez o grupo, não posso dizer mais difícil, mas com o cabeça de chave mais chato, não sei, Racing, né? Tudo bem que o Racing não está fazendo um excelente início de temporada, tal. No Campeonato Argentino, por exemplo, não é líder do seu grupo, é o sexto colocado de um grupo, né? São dois grupos no Campeonato Argentino, A e B.
Então não tá assim numa ótima temporada, mas é um time muito temido, né? Muito temido. Então Botafogo, Racing, Caracas da Venezuela, Independente Petroleiro da Bolívia. Acho que a briga realmente vai ser pela primeira colocação aí com o Racing, né? Principalmente que o momento do Botafogo é muito ruim. O Grêmio talvez tenha se dado melhor aqui. Grêmio Palestino, City Torque do Uruguai e Deportivo Riesta. Acho que ninguém faz nem cosquinha no Grêmio, né? Vasco, Olímpia, Barracas Central e Audax. Um grupo pro Vasco ficar ligado. O Vasco precisa ficar ligado, né? Ano passado o Vasco passou vergonha na Sul-Americana, aos trancos e barrancos passou em segundo, foi eliminado, assim, humilhado pelo Independente Del Valle, né? Então, Vasco, Olímpia, Barracas Central, acho que são equipes que vão querer brigar, né? O Barracas como uma surpresa, né? E o Olímpia com a sua tradição. Só que o Vasco tá bem, né? O Vasco tá bem. E o Audax Italiano do Chile vai como total zebra, né? Na Libertadores, achei que o atual campeão não deu muita sorte. Flamengo, né? Flamengo tem no seu grupo Estudiantes de La Plata, que quase eliminou o Flamengo na Libertadores ano passado, nos pênaltis, e o Independente Medellín. Então eu acho que o Flamengo, dos brasileiros, não teve a maior sorte. Não tá no grupo da morte, porque tem o Cusco aí, mas também tomar cuidado, essa questão do deslocamento e tal. Principalmente um time que vai brigar em duas frentes, né? Brasileirão e Libertadores. Mas um grupo chato, né? Flamengo, Cusco, Peru, Viagem, Altitude, Estudiantes de La Plata e Independente Medellín. O Fluminense pegou, aí sim, a altitude mesmo, né? Pegou o Bolívar, né? E a revelação do futebol argentino, que é o Independente Rivadavia, que é líder do seu grupo lá na Argentina. Repito, né? São dois grupos, A e B, e o Independente Rivadavia é líder do grupo B. Então o Fluminense terá aí um adversário enjoado, além do Deportivo Laguaira, da Venezuela, que vem para ser o fiel da balança, né? Mas Fluminense pega Bolívar em La Paz e o Rivadavia, que está fazendo uma boa campanha no Argentinão. O grupo da morte talvez seja esse aqui. Vamos lá. Boca Juniors, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. É uma hipótese de grupo da morte, né? O outro seria Peñarol, Corinthians, Santa Fé, da Colômbia, e o Platense, que foi campeão da Copa Argentina. Aí fica com vocês. Qual é o grupo da morte? O grupo do Cruzeiro ou o grupo do Corinthians? Para mim, os dois grupos bem complicados, hein? Bem complicados, principalmente para o Corinthians, né? Que não tá bem. Palmeiras parece que faz um pacto com a Conmebol de pegar o grupo mais fácil que tem, né? Palmeiras, Cerro Porteño, Sporting Cristal, Júnior Barranquilla. Talvez passem aí Palmeiras e Júnior Barranquilla, né? E o Mirassol também não se deu muito bem, não, né? Pegou um grupo com Lanús e LDU. E o Mirassol não tá naquele embalo que tava. Mirassol, LDU, Lanús e Always Ready, da Bolívia. Bom, o que vocês acharam? Quais são os grupos da morte? Seu time se deu bem? Seu time se deu mal? Mande aí um chat, um recado que a gente prestigia, comenta, responde aqui no Dois Toques, a casa do futebol, beleza? E o Flamengo bateu o Remo, o Flamengo subiu, já tá na quarta colocação, Remo segue na última colocação, segue sem vencer, Corinthians e Chape 0-0, Corinthians e Chape seguem ali também na zona do perigo, né? E o Grêmio venceu bem o Vitória 2-0, o Grêmio olhando para cima no Campeonato Brasileiro, ninguém imaginava isso, né, no início do ano. E o Grêmio tá olhando para cima no Brasileirão. Fico por aqui, beijo grande, até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol.